será que eu tenho diástase? Essa é a pergunta que a maioria das mulheres fazem após uma gestação, quando percebe que a barriguinha ficou estufada. E eu vim aqui hoje para tirar suas dúvidas. Eu sou Caroline Reis, fisioterapeuta, especialista em diástase. Já transformei a vida de mais de 3.000 mulheres com diástase e hoje eu vou te fazer entender se você tem diástase ou não, através de alguns sinais bem óbvios aí que você pode avaliar em si mesma. Mas antes de começar a te falar esses 7 sinais para entender se você tem diástase ou não, eu vou te pedir para você se inscrever no canal, porque dessa forma me ajuda aqui a conseguir trazer sempre conteúdos para vocês sobre diástase. Vou pedir também para você ativar o sininho, que é uma forma de você ser notificado logo que eu colocar um vídeo novo aqui, que vai ser toda semana, com certeza. E também vou pedir para você deixar o seu comentário aqui embaixo, me falando no final do vídeo se você conseguiu entender, se ficou alguma dúvida, se conseguiu trazer esse discernimento aí, se você tem diástase ou não, tá bom? Então, conto com vocês aqui para crescer o nosso canal e para eu trazer cada vez mais dicas, tirar dúvidas aqui sobre diástase. Bom, antes de te explicar esses sinais, primeiro eu preciso te dizer o que é diástase. Diástase é o afastamento dos músculos que acontece devido à gestação, tá? Então, na gestação, naturalmente, todas as mulheres vão ter uma diástase que a gente chama de fisiológica, ou seja, essa musculatura ela vai se abrir para que comporte ali o tamanho do útero, o crescimento do bebê. Só que o que acontece é que a maioria das mulheres, depois, né, que esse neném nasce e que o útero volta para o lugar e tudo mais, esses músculos não conseguem voltar para o lugar, eles acabam ficando separados e aí se torna uma diástase patológica, ou seja, que precisa de um tratamento. Entendendo isso, essa diástase ela vai trazer alguns sintomas ali no corpo dessa mulher, porque pensem comigo, tudo que está fora do lugar não funciona direito. E o nosso músculo do abdômen, ele tem algumas funções. E se ele está fora do lugar, ele não vai exercer essas funções da melhor forma. E aí vai trazer algumas alterações para o corpo dessa mulher que tem uma diástase. E aí eu vou te ensinar agora como você identificar através de alguns sinais e através de alguns sintomas se você tem uma diástase ou não, principalmente você que já passou por 1, 2 ou 3 ou mais gestações, que são as mulheres aí que têm esse risco aí maior, né? Cerca de 60% de chance de ter, de fato, uma diástase patológica. Então, vem comigo que eu vou te explicar. O primeiro sinal é, de fato, o estufamento do abdômen, que é o sinal aí mais gritante. Então, é você perceber que já passou um tempinho aí do seu pós-parto, já passou 30 dias, já passou 1 ano, já passou muitos anos e minha barriga continua estufada, parecendo que eu ainda estou grávida de alguns meses. Então, esse já é um primeiro sinal de que você provavelmente tem uma diástase, que esse músculo não conseguiu voltar para o lugar e de que essa barriga, ela continua estufada, tá? O segundo sinal é você perceber que esse abdômen estufado também está fraco, ou seja, você não consegue contrair sua barriga, você não consegue exercer algumas atividades que você conseguia antes, quando você vai fazer algum exercício, quando você vai fazer um abdominal, por exemplo, você sente que o abdômen dói, ou que é muito difícil, ou até algum outro exercício que exige o abdômen, ou até atividades diárias de casa, tipo agachar para pegar alguma coisa no chão, ficar muito tempo com o bebê no colo, ou varrer um pouquinho mais, você sente essas dores na região abdominal. Então, significa que você está com uma fraqueza abdominal. Como eu falei anteriormente, quando a gente tem uma diástase, esse músculo está fora do lugar, então é comum ter essa fraqueza nessa musculatura, tá? Porque, mais uma vez, tudo que está fora do lugar não funciona direito. O terceiro sinal é um sintoma que é comum em quem tem diástase, mas muita gente não associa, que são as dores na coluna, principalmente na região da lombar. Então, se você percebeu que depois da sua gestação, se você já tinha dores na lombar, piorou, se você não tinha, essas dores começaram a surgir, e é uma dor que é constante, não é uma dor assim, fiz um esforço a semana toda e tô com dor. Não, é uma dor que tá sempre ali. Você fez qualquer esforço pequeno, você tá com dor. Já acorda com dor, dorme com dor. É muito característico, né, de uma diástase, exatamente porque o abdômen, ele faz uma sustentação da coluna, ele ajuda na sustentação da coluna. Então,
Quando, mais uma vez, esse abdômen está fora do lugar, ele não vai exercer essa função, e aí essa coluna ela começa a ter que trabalhar sozinha. E aí ela vai criar um processo de hiperlordose, que é aquela coluna que tem um buracão ali na lombar. Se você tem, já fica atento aí. E se você tem esse buraco na coluna e também tem essas dores, de fato, essa hiperlordose, né, como é uma postura errada, ela vai causar tensões nessa musculatura e aí você vai ter sempre essas dores, vai ficar com essas dores constantes. O quarto sinal de que você tem uma diástase é um outro sintoma que também muita gente não associa, que são os escapes de xixi. Principalmente porque normalmente os escapes de xixi, eles não acontecem logo depois do parto, vão aparecer anos depois. Exatamente porque o abdômen ele faz um processo também de sustentação do períneo, ele ajuda na sustentação. Então, quando você dá um espirro, tosse, dá uma gargalhada, quem segura essa força é o abdômen. Agora, quando você tem uma diástase, o abdômen ele perde essa capacidade e joga essa força toda para baixo, para a região do períneo. Então, é como se o teu períneo ficasse levando uma pancada o tempo todo durante anos ou durante meses. E aí essa musculatura ela vai se enfraquecendo a ponto de começar a ter esses escapes de xixi. Exatamente porque é como se a musculatura do períneo estivesse aqui e a bexiga aqui. E aí, quando a bexiga enche, é como se desse um alerta ali para a musculatura do períneo que está embaixo ficar mais relaxada para esse xixi poder sair. E aí, quando você tem uma musculatura fraca, um pouquinho que enche ali a bexiga, é como se já desse esse sinal, né? Essa musculatura não aguenta segurar muito peso, vamos dizer assim, que é o peso ali da urina dentro da bexiga. Então, acaba que ela relaxa antes do momento. E aí, isso está acontecendo porque essa musculatura do abdômen, que deveria estar puxando o períneo para cima, está empurrando para baixo, então está fazendo um peso a mais ainda. E essa musculatura do períneo também está fraca. Então, para resolver essa questão de escape de xixi, é necessário também tratar esse abdômen, porque ela é a raiz do problema. Então, muitas vezes, muita gente atua ali no tratamento específico da região do períneo, mas não olha para o abdômen, que também é a raiz de todos esses problemas, tá? Então, o escape de xixi é um sinal de que você tem uma diástase também. O quinto sinal é você perceber que tá fazendo exercício, tá às vezes dedicada ali na academia ou em alguma outra atividade e a barriga não diminui. Às vezes você emagreceu, já conseguiu perder 10 quilos, 15 quilos, mas percebe que a barriga ainda continua estufada. Isso é um sinal também, porque se você perdeu gordura no corpo todo e não perdeu na região do abdômen, o abdômen continua estufado, é porque aquilo já não é mais gordura. Aquilo de fato vem de alguma questão muscular. E essa questão muscular, muito provavelmente, é uma diástase. O sexto sinal é você que já fez procedimentos estéticos, já fez, às vezes, criolipólise, lipolase, até cirurgias como a lipo mesmo, ou até abdominoplastia, mas percebe que a barriga continua estufada ou parece que nem deu resultado aquele procedimento que você fez. Exatamente porque quando a gente tem uma diástase, a gente precisa de um processo de reabilitação muscular. Não adianta a gente tratar a gordura se o problema que causa diástase não é gordura. De fato, vem de uma questão muscular, né? Que aconteceu devido a uma gestação na grande maioria das vezes. Então, não adianta só fazer um procedimento estético e não reabilitar essa musculatura, porque senão, de fato, vai parecer que não deu resultado, o resultado foi muito pequeno. Não porque o procedimento às vezes foi feito de uma forma incorreta, mas porque você precisa reabilitar essa musculatura e isso só é possível com exercícios específicos, tá? O sétimo sinal é perceber que seu abdômen está muito flácido. Muita gente associa a flacidez sempre à pele que está flácida, né? Eu tenho que puxar essa pele. Mas muitas vezes essa flacidez vem de uma flacidez do músculo. Como o músculo que está por dentro, né, está flácido, isso vai também se exteriorizar, né? Vai se demonstrar pela parte de fora do abdômen. Então, muitas vezes essa flacidez, principalmente se é uma flacidez em todo o abdômen, não é aquela flacidez igual de pele, que fica com aquelas ruguinhas, às vezes tem alguns abdômenes que ficam assim. Mas é uma flacidez que a barriga toda está muito molinha, parece um slime, que eu sempre falo, que eu brinco com as pacientes, é porque provavelmente isso vem de um viés muscular. E aí, mais uma vez, quando você tem uma diástase, essa musculatura não está funcionando corretamente, está fraca, está sem função,
essa musculatura ela vai ficar fraca, molinha, não vai ter um bom tônus muscular. Então, se você está com essa fraqueza, pode ser um sinal também de que você tem diástase. Bom, concluí aqui os 7 sinais e eu quero saber qual o sinal que está mais evidente em você. Se é 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, se são todos, me fala aqui nos comentários. E, de fato, se você se identificou com qualquer um desses sinais, é porque é muito provável que você tenha uma diástase. E aí, para te ajudar, para você poder tirar essa dúvida, eu vou deixar um link aqui na descrição, onde você pode agendar uma avaliação da diástase comigo. É uma avaliação gratuita, uma avaliação rápida, onde eu vou te dar algumas orientações básicas para você realizar alguns testes ao vivo ali comigo numa chamada de vídeo, para a gente entender se você tem uma diástase ou não, como você já se identificou aí com esses sinais, tá? Então é só clicar aqui no link e agendar lá, que eu vou estar te esperando, com certeza. É isso, gente. Se inscrevam no canal, comentem aqui, ative o sininho, porque eu tenho muitas dicas para dar para vocês, para também ajudar vocês nesse processo de fechar a diástase, de descobrir se tem diástase. Então, a intenção do canal é realmente trazer esse conhecimento aqui para vocês, tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo. Espero vocês.